Bom, boa tarde, irmãos. Meu nome é Ronaldo, estamos mais uma vez reunidos, né? Eu aqui, vocês aí em casa, para estudarmos um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. E nós estamos dando um seguimento a estudos referente a um material que fala sobre gente de oração. Um material que fala de grandes homens na Bíblia, né, que se destacaram através da oração, do contato que tinham com Deus através de Deus, né? E então eu queria ler só uma observação feita pelo autor dessa revista, né? Que seria interessante, né? Às vezes nós fazemos perguntas a nós mesmos, né? Por que prospero tão pouco na vida cristã? Nosso desenvolvimento da nossa vida cristã, a gente às vezes se sente desanimado, né? Por que a gente não está prosperando? Eu sempre fui aquela pessoa de um nível, não subi nem desci, fiquei sempre estagnado na minha vidinha cristã lá, calma, né, tranquila. Então a gente se questiona sobre isso, né? Por que eu não fui tão próspero na minha vida cristã, né? E Deus tem a resposta. Deus responde dessa forma. Por que negligencia o lugar da oração? Olha o que Deus responde para a gente. Por que você negligencia a oração? É um fator importante para que a gente possa evoluir na nossa vida cristã. É a maneira que Deus te dá de você prosperar na tua vida cristã, através da oração, através do contato com Ele, com o Pai, para que você possa desenvolver a sua vida cristã. E nesse aspecto, o autor selecionou diversas pessoas na Bíblia, né? E muitos mais foram até desprezados, mas sem má intenção, né? Mas pela importância que se deu à oração dessas pessoas no contato com Deus, né? Então, essa lição que hoje nós trazemos para estudo, né? Ela fala sobre Jacó. Jacó foi uma pessoa também ousada, né? E naquela época, né? Deus, não sei se era uma vantagem para as pessoas da época, né? Deus tinha um contato direto com as pessoas, né? Não falava por ninguém, falava Ele mesmo. E as pessoas orando tinham um contato direto com Deus. Deus já respondia na hora, né? As suas orações, né? Mas sobre Jacó, né? Só para a gente ter uma linha de conhecimento sobre Jacó. Então, sabemos que Jacó, ele foi filho de Isaac e Rebeca, né? Isaac, filho de Abraão, né? Ele teve um nascimento, um irmão gêmeo, né? Que foi Esaú, que nasceu primeiro, então seria o mais velho, né? Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu em seguida. Então tem a história bíblica fala desse nascimento. Já nesse nascimento, já começou a se desfigurar a soberania de Deus. Ele ia fazer, através de Jacó, toda a história do povo, a ênfase do povo na linhagem de Jacó. Não que Esaú não fosse também abençoado por Deus, né? E por seu pai, né? Antes da morte, mas Deus estava dirigindo os seus propósitos ali através da vida de Jacó. Então, o que aconteceu no nascimento
de Jacó e Esaú, né? A sua mãe, Rebeca, fala a Bíblia que gostava mais do filho Jacó. Já o seu pai, Isaac, gostava do Esaú, que o Esaú era o mais velho, o Esaú era um homem de caça, vivia caçando, tinha domínio da caça, né? E o pai gostava das caças, das comidinhas que ele trazia, né? Da sua caça, né? E a mãe gostava do seu irmão. Isso aí criou uma rivalidade, né? E conta a história que uma vez Esaú vinha do campo com uma caça, né? E a mãe, né, possivelmente junto com o Jacó, estavam preparando uma comida, né, um prato de lentilhas, né? Então hoje a gente tem essa superstição aí de comer lentilha no ano novo, né? Que dá sorte, mas era um prato de lentilhas com guisado, né? Guisado seria a caça, né? E o Esaú, voltando da caça, estava muito esfomeado, né? E propôs ao irmão, né, trocar a primogenitura dele por aquele prato que ele estava preparando lá. Ele estava com muita fome, né? Ele falou, você troca comigo, né? Eu te dou minha primogenitura, mas me dá um prato dessas lentilhas aí. E eles fizeram essa troca, era a palavra que bastava, né? A troca da primogenitura. Porque tinha-se um costume, né? De os pais abençoavam o primogênito. Porque ele seria uma continuação na hereditariedade, né, daquela família, e a bênção que o pai daria antes de morrer seria para o filho mais velho. Eram costumes, né? E ele fez até uma enganação do pai com o conluio da sua mãe, né? E fizeram o Isaac, antes de morrer, passar a bênção para o Jacó. Aqui é uma artimanha lá, falada na Bíblia, né? Que ele ludibriou o pai, e o pai deu a bênção como se fosse para Esaú, era o filho mais velho, e deu para Jacó. O Esaú, seu irmão, quando soube disso, quis até matá-lo, né? E a história começa daí, começa com o pai, o próprio Isaac, sabendo da fúria do Esaú, né? Sugeriu que o Jacó se distanciasse e fosse procurar o Labão, que era irmão da sua mãe, né? Irmão de Rebeca. A história vai prosseguindo e essas tramóias, essa vida tumultuada de maus atos, né, do Jacó, elas foram se agregando no seu caráter, né? E ele vai passando por situações que, com o tempo, ela iria mudar. Iria cair em si, ia se humilhar perante Deus, né? Mas antes disso, tem alguns trechos que falam dessa passagem tumultuada da vida de Jacó, né? Então, que nem eu estava falando, né? A luta começou no ventre de sua mãe. Por quê? Porque nasceu, o Jacó, que era o mais novo, depois de ter nascido o mais velho, ele nasceu segurando no pezinho do irmão, diz a Bíblia. Isso aí teve um significado bíblico, que Deus falou da seguinte forma: 2 nações há no teu ventre, no ventre de Rebeca. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, olha aí já Deus desenhando a sua presença, a sua soberania.
Então o mais novo, que era Jacó, iria dominar o mais velho, né? Por que isso Deus desenhou dessa forma a história, né? Para que se determinasse a própria soberania de Deus, né? Relativa a quê? Relativa a uma aliança que ele havia feito com Abraão, né? Seu avô, né? Pai de Isaac. Qual foi essa aliança que Deus havia feito? Então, a história fala que 4 anos depois do nascimento de Ismael, quem foi Ismael? Ismael foi seu irmão, nascido de Isaac, na época em que Sara ainda não podia ter filhos, e ela determinou uma serva que tivesse filhos com Abraão, né? Então ele nasceu Ismael, que não era filho ainda legítimo. Então a história começa ali com Ismael. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, apareceu a Abraão, porque ele seria pai de numerosas nações. Prometeu a ele: essa aliança que eu faço com você, você vai ser pai de muitas nações, e reis procederão de ti. Então, na base da soberania de Deus está escrito ainda o que foi esse acordo, essa aliança. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, não só para eles, mas para a descendência dele, no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Está lá em Gênesis 17, 7. Embora Esaú fosse o filho mais velho, Deus escolheu soberanamente Jacó para perpetuar as promessas feitas a Abraão. Então, a soberania de Deus, ela está ligada a esse propósito de Deus, né? Dizendo a sua mãe, né, que o filho mais velho seria servo do mais novo. Então ela ficou afeiçoada mais, talvez, a Jacó do que Esaú, né? Então aqui entra um aspecto também de livre-arbítrio, né? Onde é que nós podemos encarar isso aí? No entanto, devemos lembrar que a livre escolha ou livre-arbítrio do homem é tão bíblico como a soberania de Deus. Muitos aqui acham que nós não temos esse livre-arbítrio, né? E que nós não podemos decidir por nós. Mas aqui podemos ler em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz a palavra de Deus assim: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia na nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor de sua glória. Então, o cumprimento dessa promessa tinha esse intuito da parte de Deus, né? E que também a garantia que Deus conserva e conforta o crente, sabendo que ele vela sobre a palavra que deve ser cumprida, né? Deus garante a sua palavra. Então não tira nosso arbítrio, mas ele garante
a execução da sua palavra, né? Então, Jacó, voltando um pouquinho atrás, ele faz aquela tramóia com o irmão, o pai manda ele se ausentar, olha, você foge, porque teu irmão está furioso, quer te matar, né? Então ele vai lá para a casa do irmão da sua mãe, né? Irmão de Raquel, e ele começa a viver lá com o Labão. Aí acontece uma série de imprevistos, né, que ele fazendo mal, a Bíblia fala que aquilo volta para ele, volta para a gente, né? Aqui tem um versículo que fala o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha o que ele vai encontrar lá na vida com Labão, o seu sogro, né? Porque ele chegou lá, ele escolheu uma das filhas, que era a Raquel, para se casar. Ele se afeiçoou mais por Raquel, e só que o Labão, era o pai, né? O enganou a primeira vez. Como é que ele enganou? Falou assim, olha, o Jacó se ofereceu para trabalhar para ele, né? E ele foi trabalhando, e o Labão falou assim, olha, para você ter a minha filha Raquel, você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. Mas Jacó encarou isso, trabalhou os 7 anos. Quando ele requisitou a Raquel em casamento, o pai dela, o Labão, na noite do casamento, fez uma tramóia, né? E talvez até bêbado, né? Ou bebeu muito vinho, muita comemoração, ele foi iludido e o pai trocou as filhas. Raquel tinha a irmã Lia, e ele deu a Lia primeiro em casamento. Aí quando Jacó percebeu, foi no dia seguinte, ele já tinha consumado o casamento com a irmã Lia, né? Não tinha como voltar atrás, ela estava casada, teve a festa, né, de casamento. Aí ele ficou furioso e falou com o pai, reclamou, né? Ele falou, olha, o nosso costume é que a gente primeiro dê a filha mais velha em casamento e depois a outra, que era mais nova. Então, se você quiser mesmo isso, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Ele já foi ludibriado a primeira vez aí. Mas ele amava muito a Raquel e ele continuou fazendo isso, trabalhando por mais 7 anos. Nesse decorrer desses anos, o que aconteceu de mais, de ruim para ele? Olha as coisas negativas voltando para ele, né? O Jacó era uma pessoa muito inteligente. Ele sabia como organizar os seus rebanhos. E ele começou a ter o seu próprio rebanho. E começou a ter ajudantes, né, pastores que ajudavam. E esse rebanho foi crescendo de uma forma, Deus já foi sendo positivo com ele nesse aspecto. Foi dando bênçãos para ele, ele foi crescendo o rebanho dele, lá está o rebanho do Labão, do sogro. E chegou uma hora que o Labão percebeu, falou, poxa, o rebanho do meu genro aqui está crescendo e o meu não cresce. E viu uma diferença muito grande, que ele estava tendo progresso no trabalho dele, né? E fez algumas propostas para o Jacó, pensando, eu vou enganá-lo mais uma vez, né? Falou assim, olha, nos próximos bezerros que nascerem, nas ovelhas,
os que nascerem sem manchas serão meus, e os que nascerem listrados ou com manchas e tal serão seus. Aí Deus, nesse período, fez com que só nascessem filhotes listrados ou com manchas. Então o Jacó aumentou mais ainda a manada dele lá, dos bezerros dele. Então ele ia cada vez crescendo mais, ficando mais e mais rico, né? E o sogro não se conformava com aquilo, né? Aí o sogro tentou mudar o acordo com ele, mudou. Agora é o seguinte: os que nascerem de determinada forma serão meus, os que nascerem listrados serão teus. Tudo bem. Aí começou a vir o período lá que eles cruzavam o rebanho, aí começou só a vir daquele tipo que era o de Jacó. E ele crescendo. Nesse ínterim, né, eles tinham combinado salário. Jacó trabalhava no começo à custa de salário, né? E por umas 10 vezes, a Bíblia fala, por umas 10 vezes, Jacó corroía o salário o Labão corroía o salário do Jacó por 10 vezes. Isso ele falou, depois reclamou para Raquel, sua mulher, falou: seu pai está me enganando, por umas 10 vezes ele já diminuiu o meu salário, né, me comprometeu. E mesmo o sogro dele fazendo essa tramóia com ele progredia. Então veja como Deus trabalhava também na vida de Jacó. Então toda aquela artimanha que ele fez no passado com o irmão, ele estava pagando, mas Deus estava da mesma forma recompensando, né? Ele estava crescendo que não parava de crescer. As coisas, ele era muito feliz nisso aí, né? Sua vida estava se tornando rico, próspero, né? Em Gênesis tem um versículo que fala: porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Então, mesmo ele sendo passado para trás, no salário, na escolha do rebanho, Deus não permitiu que fosse feito mal algum a ele. Então, essa afirmação de Jacó às suas esposas, e Jacó não teve uma esposa, não, teve mais, né? E ele teve, segundo a história, 12 filhos, o que são hoje as 12 tribos, as 12 famílias de Israel. Israel por quê? Porque Deus mudou o nome também nessa passagem da sua vida, mudou o seu nome para Israel. Deus falou: a partir de agora você não vai se chamar mais Jacó, você vai ser chamado de Israel. Então ele tinha uma família já grande, acolheu uma manada muito grande, ele já estava próspero, já estava enriquecido novamente, né? Apesar dele ter saído com uma mão na frente e outra atrás lá da sua família, né? Ele foi morando com o seu sogro lá, com o Labão, ele teve uma riqueza que ele pôde angariar, né? E aí atravessa uma fase em que Jacó ele estava regressando à sua terra, a terra dos seus pais, uma vida financeira totalmente diferente daquela que ele saiu de lá, né? E eles fazem uma comparação aqui, uma outra história na Bíblia, que é do filho pródigo, né? Uma história que conta que o filho rico, né? Os pais muito ricos,
e ele resolveu abandonar a sua família e pediu que o pai lhe desse a sua parte na herança, né, que lhe cabia, e queria ir embora de casa, né? Ele deixou família, irmãos, e diferente dessa história aqui, ele saiu rico de casa, perdeu tudo, se envolveu na vida e teve problemas, até que ele chegou a um ponto que ele estava numa pobreza extrema, em que ele se alimentava até de comida de porcos que ele via pelo caminho. E ele se questionava, falou, caramba, eu era tão rico, tão feliz na vida com meu pai, com a minha família, e hoje estou aqui, né, comendo comida de porco. E ele voltou para casa, a parábola diz que ele voltou para casa, e quando ele pensava, né, que ele poderia retornar e o pai que o recebesse iria maltratá-lo, tudo, foi ao contrário, o pai o recebeu com o maior amor, né? E o colocou de novo na família, com todas as regalias que ele tinha, provocou até um ciúme do seu irmão, dizendo, poxa pai, fiquei aqui com você, esse meu irmão saiu com tudo que era dele, perdeu tudo, ele volta e o senhor ainda manda fazer festa para ele, né? Manda colocar um anel precioso no dedo dele, manda ter um banquete que seu filho, que havia se perdido, foi achado. Então, essa parábola Jesus falou com relação àqueles que se perdem na vida espiritual, né? Estão perdidos sem quem? Sem Cristo. Então, essa pessoa, quando ela se volta para Deus, se volta para Cristo, ela tem a melhor acolhida possível, né? Ele volta a ter vida e vida em abundância, né? Então, a vida de Jacó foi diferente da do filho pródigo. Ele quis voltar, só que ele saiu sem nada e voltou com muita riqueza. Ele estava voltando com muita riqueza. Só que ele ia ter que enfrentar aquele problema. Era a fúria do irmão que queria matá-lo. Ele sabia disso. Ele tinha uma ansiedade muito grande de saber como é que o irmão ia recebê-lo de novo nessa história, né? Eu vou chegar lá, o meu irmão vai me matar. Mas ele preparou todo um esquema, né? Com esse medo que ele tinha, né? Ele preparou todo um esquema para que amenizasse a fúria do irmão, né? Ele separou a família dele, que era grande, né? Em 2 ou 3 turmas, né? Separou o gado, tudo que ele tinha, separou em 3 turmas e fizeram uma caminhada nesse sentido assim, quer dizer, o irmão vinha de lá para cá, o mensageiro veio falar, olha, o teu irmão está vindo aí com 400 homens. Quem que você vai imaginar? O cara, meu irmão está vindo com 400 homens, ele vai acabar comigo, né? A Bíblia fala que ele ficou com medo, com receio. Ele sabia que o irmão vinha para acabar com ele. Então ele dividiu a família e pôs na frente lá, ele ficou atrás aqui, né? Primeiro uma das mulheres com os filhos, aquelas ovelhas, aquele gado, depois ele fez uma outra bateria com a família, com os filhos, falou assim, o seu irmão, e aquilo tudo ele estava levando como presente para Esaú, seu irmão, né? Então ele falou assim, olha, se o Esaú vir que eu estou dando esse presente para ele, muitos gados, ele vai diminuir a ira dele contra mim, né? Mas essa estratégia aí que ele pensou em corrigir os erros dele no passado, né? Mas ele não sabia que Deus já havia mudado o coração do irmão, o coração de Esaú, em que aquele coração rancoroso que tinha Esaú já tinha mudado, né? Então Esaú já quis vir no sentido de reconciliar-se com seu irmão, não mais matá-lo, né?
não tinha mais aquela ira inicial. E isso aí acabou até com um problema psicológico de Jacó, né? Ele estava tão nervoso, ansioso por causa disso, acabou com esse problema quando ele soube que o irmão veio na paz, né? E foi um encontro glorioso. E diz que eles se abraçaram e se desfez todo aquele clima, né, de fúria que tinha entre eles, né? Nesse caminho também teve uma passagem que Jacó passava aqui pela... Sim. Então vamos ver aqui em Gênesis 32, capítulo 32. A partir do versículo 22, a Bíblia fala assim: naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas duas mulheres, né, suas duas servas e seus 11 filhos, que até ele tinha 11, atravessou o val do Jaboque, um local, né? Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha, os filhos, o gado, tudo. Eles estavam caminhando para voltar para sua terra. Tomou-os, porém Jacó ficou sozinho no momento, e um homem, a Bíblia fala que um homem apareceu e pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Alguém apareceu, um homem, e começou a lutar com Jacó. Jacó o enfrentou, né? Depois ele foi reconhecer que esse homem era um anjo que Deus mandou. Isso atravessou na vida dele, né? Porém Jacó ficou sozinho, e o homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, o anjo, né, tocou a junta da coxa de Jacó, e essa se deslocou enquanto lutava com ele. Bateu aqui nessa parte aqui da junta da coxa aqui, e ele ficou manco, e não conseguia, e o anjo não conseguia se desvencilhar dele. E eles lutando, o dia estava amanhecendo e eles lutando. Disse o homem, para nós o anjo, né? Deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Aqui foi a mudança do nome dele para Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então o anjo de Deus aqui mudou o nome dele. Por quê? Ficou o símbolo de Israel, porque ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó perguntou também: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? Aí o anjo o abençoou ali, e deu a bênção que ele queria. Ele soube que era alguém vindo da parte de Deus. Então ele falou: não, você vai me abençoar, você não vai embora. Aí eles lutando, aí o anjo, vendo que não estava tomando dianteira, feriu ele aqui na perna. E depois o anjo de o abençoar foi embora, mas ele ficou manco. E aqui a Bíblia fala que os israelitas hoje, né, não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril.
engraçado, eles permaneceram nessa linha e não comem da carne ali da junta do quadril dos animais, né? Então, a perseverança aqui na luta de Jacó pela obtenção da bênção. Uma primeira. Aí entra a parte da humildade de Jacó. No capítulo 32, versículo 9, tem uma oração de Jacó. Jacó orou, versículo 9 fala assim: Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, o que me disseste? Volta para a tua terra e para teus parentes, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Porque passei este Jordão apenas com o meu cajado, e agora volto em 2 grupos, a família dele, né? Peço-te que me livres da mão de meu irmão, Esaú, pois tenho medo dele. Não permitas que ele venha matar a mim e as mães com seus filhos. Pois tu mesmo me disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que de tão grande não se poderá contar. Então Jacó já estava tentando se redimir com Deus sobre os atos dele, e falando, pedindo a Deus que aceitasse a sua oração, a sua humildade, né? Aí Jacó já está mostrando uma outra parte da sua personalidade, né? De querer não continuar com tramóis, com injustiça, mas se redimir perante o seu irmão, perante a sua família, né? Então é uma parte já que Jacó entra já numa parte de regeneração. Ele pensou fazer isso de uma forma dessa estratégia que eu estava comentando. Colocou a família toda a caminho do irmão que estava vindo, com 400 homens, para tentar blindar sua pessoa, né? E aceitar os presentes que ele estava dando, né? De gado, para que ele não fosse tão mal com ele e com a sua família, né? Que ele faz aqui na sua oração para Deus, ele pede, né? Então a luta de Jacó começou então com essa luta com o anjo, e podemos até interpretar, né, que a luta aqui iniciada por Jacó contra esse anjo, contra esse homem que a Bíblia fala, seria uma teofania do Cristo pré-encarnado, ou seria ele lutando contra o próprio Deus, e depois o próprio anjo reconhece isso e mudou o nome dele por causa disso, porque ele lutou com Deus e venceu Deus e o homem. Então essa luta tenaz que fala aqui do Jacó, no sentido de angariar essa bênção, né? Então nós vimos que a vida de Jacó, o principal na vida e na transformação da vida de Jacó, os altos e baixos dele, ele foi ancorado o quê? Pela oração. Que nem eu falei, né? Na época, Deus falava diretamente com o homem. E Jacó não se esqueceu de Deus. Ele, em todo momento, ele orava. E ele sofreu o castigo dele, né? Ele foi morar com o sogro lá e o sogro enganou com o salário, com o gado, com tudo. E ele continuou crescendo porque ele orava. Ele pedia a Deus que o amparasse, né? Então, o exemplo para nós aqui, de Jacó, é da oração. É onde a gente deve se escorar. Através da oração, a nossa melhor arma
para a gente estar sintonizado com Deus, o que Deus quer de nós, e eles tiveram grandes resultados. Esses grandes homens da fé se espelharam através da sua oração, do seu contato com Deus, né? E também um caráter que a gente deve observar em todos esses homens era a insistência, a ousadia na oração. Muitas vezes a gente pode até se pegar numa oração, você já entra derrotado na oração. Você pede, mas achando que Deus não vai te dar. É um milagre, né? Ou uma bênção. Então você já entra covardado na oração. Esses homens, eles entravam com ousadia. Não, eu quero. Eles lutavam por essa bênção, porque eles queriam. Então, um dos caráteres da oração de Jacó foi a insistência. Insistência no que ele queria. Ele falou para o anjo assim: não te deixarei ir se não me abençoares. Tem um escritor chamado John White, escreveu um livro, Ousadia na Oração. Eram as palavras que Deus estava esperando há mais de 40 anos de Jacó, né? Estava esperando isso. Esse período aí de 40 anos foi um período que ele passou por essas provações todas, né? E Deus preferia que Jacó tivesse reconhecido a sua impotência e tivesse se lançado sobre a misericórdia de Deus muito tempo antes. Então, quando Deus luta conosco, isso serve para hoje, né? Por que continuamos a resistir? Às vezes nós estamos querendo alguma coisa de Deus, desistimos de pedir a Deus, né? Deus não está me atendendo, eu vou desistir. Deus não quer isso. Ele quer a sua ousadia, Ele quer que você seja firme, não resista e insista com Ele para que você possa ser atendido. Esse John White, ele falou o seguinte, para concluir, né? Devemos assumir o posicionamento de Jacó, de nos apegar a Deus e confiar plenamente no Senhor, e as coisas nunca mais serão as mesmas. Então, um pensamento do autor, que diz que a gente tem que crer para ver, né? Não ver para ver. Crer para ver. Deixar Deus atuar na sua vida. Então, irmãos, essa era a leitura, essa é a lição que aprendemos com relação a Jacó, um grande homem na fé, que pela sua oração, pela sua insistência e perseverança junto a Deus, ele conseguiu grandes bênçãos e foi um grande homem na fé. Uma boa tarde e Deus abençoe a todos.